Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o Sr. Ministro falou essencialmente de questões internacionais. Eu vou fazer precisamente o contrário e falar de questões exclusivamente nacionais e não internacionais. E a primeira questão que queria colocar diz respeito ao descontentamento que reina na família, na dita família militar. À imagem da grande maioria do povo português, os militares e as suas famílias têm muitas e boas razões de descontentamento e de revolta face às medidas do Governo e com duas componentes visíveis desse mesmo descontentamento. Há um descontentamento que é público, que decorre daquilo que são manifestações de desagrado que existem um pouco por todo o país, que resultam do desemprego, da redução do efetivo, dos cortes nos salários, os aumentos da ADM, da assistência na doença aos militares, na extinção de fundo de pensões, no congelamento das progressões e das promoções, a não atualização salarial, portanto um conjunto de medidas que levam a que os militares, como os restantes trabalhadores da administração pública, tenham perdido mais ou menos, ou mais do que menos, de 30% do seu salário. E depois há um descontentamento que existe, mas que não é tão público. E que também queríamos ver abordado nesta reunião, que é um descontentamento que resulta da falta de meios, dos cortes cegos que comprometem o exercício das funções para os quais os militares foram formados e treinados, e esse descontentamento existe, e estes cortes cegos existem em todos os ramos, mas queríamos dar dois exemplos concretos, alguns deles já abordados aqui pela intervenção anterior. Um tem a ver com a Marinha, com as horas de navegação. E, portanto, a pergunta direta que lhe coloco é: acha que as horas de navegação atribuídas à Marinha são suficientes para garantir a segurança das operações dos militares? Se entende que isso é suficiente, se assume publicamente essa mesma suficiência. Depois, do que diz respeito às horas de voo da Força Aérea, dizer o seguinte: nós temos uma notícia que é pública, portanto o Sr. Ministro não pode dizer que não conhece, da Lusa, que nos dá conta que um conjunto de profissionais da Força Aérea demonstraram publicamente o seu descontentamento, admitiram que não há pilotos suficientes e confrontaram-se com a situação precária em que eles estão, nomeadamente com a ausência de horas de voo, que cria sérias dificuldades na formação e na manutenção das credenciais e capacidades dos próprios militares. E a Força Aérea, questionada pela Lusa, admitiu publicamente que há, efetivamente, pilotos com menor experiência, que não têm horas de voo atribuídas, pelo que a saída de pilotos experientes cria uma situação deficitária e de difícil gestão. Isto compromete a operacionalidade das Forças Armadas, da Força Aérea, no plano concreto. Depois é alegado um conjunto de argumentos, mas queria confrontá-lo sobre esta matéria. Mas mais é ainda sobre a Força Aérea. Nós temos informações que dão conta que há um problema gravíssimo de comandantes para os helicópteros EH-101 e, portanto, pergunto se há comandantes para este helicóptero EH-101 e se verifica ou não uma grande dificuldade relativamente a esta matéria nos comandantes para os C-130 e se isto resulta ou não daquilo que são os cortes cegos e a ausência de promoções dentro das Forças Armadas. Estes cortes na capacidade operacional leva naturalmente a um grande descontentamento entre os militares e, portanto, nós queríamos deixar aqui nota desse mesmo descontentamento. Uma segunda questão prende-se com saúde militar. Como sabe, o PCP não está contra a fusão dos hospitais, mas desde a primeira altura questionamos a forma como ela estava a ser operacionalizada. E o PCP viu, infelizmente, confirmado os piores cenários a quando da visita desta Comissão ao Hospital das Forças Armadas e confirmamos as preocupações que manifestamos, que o PCP manifestou, na última audiência em que cá esteve com o Sr. Ministro. E, portanto, nós entendemos que da visita resulta que há muito por fazer a nível de instalações. A informação que obtivemos é que há mais contentores a serem instalados e, portanto, em vez de estarmos a resolver o problema dos contentores em que funcionam este hospital, vão ser aumentados no plano concreto. E a pergunta é se considera ou não que foi precipitado o encerramento dos hospitais militares a 31 de dezembro, ainda mais com a informação que o Sr. Ministro aqui transmitiu publicamente,
que a expansão do Hospital Militar está prevista para 2015 e não estará nesse mesmo ano a 100% operacional, prevendo-se que esteja a 100% operacional para 2018, 2019, quando essa mesma expansão estiver concluída. E, portanto, a pergunta é: se entende ou não assumir publicamente que foi uma precipitação o encerramento dos hospitais e a forma como isto foi tratado. Mais com uma nota de que há um grande descontentamento entre os militares relativamente a esta matéria, quer os militares no ativo, quer os militares na reserva, que estão particularmente maltratados no que diz respeito a esta matéria. Uma das desculpas para o encerramento de hospitais, Sr. Ministro, foi a dita racionalização das estruturas. E, portanto, uma pergunta dentro desta questão da saúde militar tem a ver com as direções que existem para as estruturas de direção para a saúde militar. Como sabe, Sr. Ministro, existiam 3 estruturas de direção da saúde militar, uma para cada ramo das Forças Armadas, e pelo despacho 2943-2014, o Sr. Ministro passa de 3 estruturas de direção para 5 estruturas de direção. Portanto, temos uma estrutura de direção de saúde militar para cada uma dos ramos das Forças Armadas, a que acresce uma direção na dependência do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e mais uma direção de apoio à decisão política. E, portanto, temos uma redução de 3 para 1 hospitais e, ao mesmo tempo, um aumento das direções de 3 para 5. Isto, Sr. Ministro, não faz qualquer sentido. Pediria-lhe uma explicação sobre esta matéria. Uma terceira questão, um grupo de questões, tem a ver com a legislação. A Direção-Geral de Recursos da Defesa, que foi anunciada há cerca de um ano, não é ainda uma realidade e perguntamos para quando a sua concretização e a aprovação da nova lei orgânica do Ministério da Defesa Nacional. Uma segunda questão dentro deste pacote de perguntas relativamente à legislação tem a ver com uma notícia que veio a público, aqui confirmada pelo deputado do Partido Socialista, é que relativamente à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica de Base da Organização das Forças Armadas, foi enviado por parte do Executivo para o grupo parlamentar do PSD, do PS e do CDS as propostas de diploma. E, portanto, a pergunta que queremos colocar é qual é a concepção de democracia que tem relativamente a esta matéria que justifique o não envio destes diplomas para o grupo parlamentar do PCP e para os restantes grupos parlamentares que não caíram neste grupinho que tem acesso àquilo que são os diplomas estruturantes. E, portanto, nós consideramos que é uma discriminação inaceitável. Os deputados representam o povo português e não há cá deputados de primeira nem de segunda. Todos os grupos parlamentares têm direito a participar nesta discussão e perguntávamos porquê que não enviou as propostas de diploma para os restantes grupos parlamentares. E já agora, falando de legislação e de iniciativas legislativas que estão para entrar nesta Assembleia da República, o Sr. Ministro respondeu até ao final da legislatura, não deu uma data concreta, mas nós temos aqui quer o Estatuto dos Militares e a nova Lei da Programação Militar, que está completamente desatualizada, na calha, perguntava alguma concretização. Para quando é que pretende enviar esses mesmos diplomas para a Assembleia da República? E já agora, se enviar para os restantes grupos parlamentares, tenha lá a delicadeza de enviar para todos os grupos parlamentares as propostas de lei que vierem a ser entregues nesta Assembleia da República. Um bloco de perguntas que tem a ver com o Arsenal do Alfeite e os estaleiros navais de Viana. Sr. Ministro, nós sabemos que a Marinha está abaixo dos mínimos. E o Sr. Ministro há um bocado fez o desafio para perguntar aonde é que, em concreto, há deficiências da Marinha no que diz respeito às questões da fiscalização e do socorro a náufragos. E eu inverto-lhe a pergunta. O Sr. Ministro consegue garantir que todo o país tem uma guarnição da Marinha em permanência? Está todo o território absolutamente coberto daquilo que são as necessidades do ponto de vista de patrulhamento da Marinha? É a pergunta que lhe deixo. Nós sabemos que isso não corresponde à verdade e que há franjas do território que não têm cobertura em permanência por parte da Marinha e isso coloca-nos sérias preocupações. E as necessidades da Marinha são de tal maneira premente em navios e lanchas que nós estamos na convicção que as encomendas necessárias para manter a Marinha nos mínimos, como disse que está abaixo dos mínimos, seriam suficientes para alimentar o Alfeite em manutenção e os estaleiros navais de Viana a nível de construção durante algumas décadas.
Destacar aqui a qualidade dos navios, nomeadamente os Patrulha Oceânica, que foram construídos nos taleiros navais de Viana do Castelo. A qualidade, aqui destacar esse mesmo aspecto e dizer que nós sentimos comprovado aquilo que é um crime político. Um crime político que é o encerramento, a privatização, a destruição dos taleiros navais de Viana do Castelo, tendo em conta aquilo que são as necessidades da Marinha e o facto destes taleiros poderem desempenhar um papel fundamental na construção naval portuguesa e naquilo que é a alimentação dos navios necessários para a Marinha portuguesa. Arsenal do Alfeite pergunta sobre a manutenção dos submarinos e da restante frota da Marinha. Sabemos que há uma necessidade premente de investimentos no Arsenal do Alfeite, desassoreamento, acessos, modernização de alguns equipamentos. A pergunta é como é que o vai fazer, tendo em conta aquilo que é a descapitalização financeira em que o Arsenal do Alfeite se encontra. Já agora, e por fim, para terminar, já que vou largamente exceder no meu tempo, Sr. Presidente, peço-lhe desculpa, uma notícia, queria um comentário seu sobre a notícia, a polémica em torno da passagem à reforma do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E a pergunta é muito simples, o Sr. Ministro sabia ou não que o General Luís Araújo iria apresentar o pedido de reforma até 31 de dezembro passado? E disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o Sr. Ministro entrou nas respostas ao PCP com um conjunto de argumentos e com a conversa de que os militares têm os sacrifícios que todos os restantes portugueses têm, e falou de sinais positivos e que valeu a pena os sacrifícios e que o desemprego e do crescimento económico, toda essa argumentação, Sr. Ministro, eu nem preciso de perder tempo. A realidade que está para além destas paredes demonstra a falácia de que esse argumento representa, porque os sacrifícios não valeram a pena e, antes pelo contrário, a situação do país está bem pior hoje do que estava no passado, com mais dívida, mais problemas sociais, mais desemprego, mais imigração e com as Forças Armadas claramente piores. O Sr. Ministro diz que não há discriminação relativamente aos militares e que os cortes foram iguais para todos. Bom, a questão que também se pode colocar é porque é que há cortes para estes, para os trabalhadores que servem o Estado, e não há cortes para aquilo que são os grandes grupos económicos que continuam a engordar à tripa forra à custa das opções orçamentais e políticas deste Governo. Mas mais, o Sr. Ministro diz que os militares, não obstante os sacrifícios serem todos iguais, o Governo trata de uma forma igual aquilo que é igual e diferente aquilo que é diferente, tendo em conta a natureza das funções. O Sr. Ministro falou de descongelamento nas promoções. E a verdade, Sr. Ministro, é que o descongelamento das promoções foi porque estávamos numa situação de iminente ruptura, se não de ruptura efetiva, nomeadamente nas chefias, em que o Governo se viu obrigado a levar às promoções e promoveu, permitam uma redundância, levou a cabo essas promoções na estrita medida do mínimo necessário para garantir aquilo que é a operacionalidade das Forças Armadas. E, portanto, não é benesse nenhuma, foi uma questão operacional. Segundo argumento, há um hospital militar. Sr. Ministro, não devia utilizar esse argumento. É que o hospital militar leva, o atual hospital militar, da forma como está e como foi implementado, leva a grandes descontentamentos por parte dos militares e, mais uma vez, a existência de um hospital militar por parte do Governo não se trata de nenhuma benesse para os militares. Trata-se sim de uma questão operacional. E o Sr. Ministro sabe muito bem que há uma questão operacional. Portanto, não misture, não transforme o hospital militar como uma benesse para os trabalhadores, para os militares, porque ela não corresponde a uma benesse, é uma necessidade estrita para o funcionamento. E, portanto, Sr. Ministro, os militares têm muitas e boas razões de descontentamento e de protesto e aquilo que disse que era a moeda de troca não tem qualquer tipo de correspondência com a realidade. Questão da operacionalidade. O Sr. Ministro falou do rácio, 85% do orçamento é gasto com pessoal e, portanto, aqui está o responsável pelo facto da Marinha não ter as horas de navegação que devia ter e a Força Aérea ter os mínimos. Bom, ao Sr. Ministro, há um problema que o acompanha. É que nos diferentes ramos das Forças Armadas foram feitos sacrifícios e foram tomadas medidas muito dramáticas no que diz respeito ao ajustamento do quadro efetivo, a um conjunto de medidas que visavam reduzir os encargos orçamentais. E o que é que o Sr. Ministro fez? À medida que reduziram-se os encargos, o Sr. Ministro reduziu o orçamento. As Forças Armadas nunca vão deixar de ter um rácio de 85%,
com custos com pessoal, se o Sr. Ministro tiver sucessivamente em todos os orçamentos de Estados a descer aquilo que é o montante do orçamento das Forças Armadas. Porque, por muitos sacrifícios que se façam, por muito pessoal que se reduza, se é acompanhado como corte no orçamento de Estado, naturalmente que nunca vamos deixar de ter estes 85%. Portanto, a sua desculpa dos 85%, Sr. Ministro, não pega. Não pega porque o Sr. Ministro é responsável por reduzir o orçamento. E ao reduzir o orçamento, mantém o rácio nos 85%. E, portanto, hoje não temos condições de operacionalidade porque o Sr. Ministro não quer. Cortou no orçamento. E essa é a dura realidade. E, portanto, nós consideramos que o descontentamento que existe, Sr. Ministro, não o subestime, porque estamos a falar de gente que tem muito brio no exercício das suas funções e que foi treinada uma vida inteira para exercer as suas funções e que está a ver-se impedida do exercício das funções. Porque não há horas de navegação, porque não há horas para voar e isso, Sr. Ministro, além de comprometer aquilo que são as funções de soberania nacional das Forças Armadas, também provoca um descontentamento que é profundamente legítimo por parte dos militares e que aqui queríamos deixar destacado. Estaleiros Navais de Viana do Castelo, Sr. Ministro, não há nenhuma dimensão social do seu programa. O Sr. Ministro o que fez foi atirar uns milhões para rescindir contratos de trabalho. E o que nós colocamos, e aquilo que nós dizemos que é verdadeiramente fundamental, é a construção naval. E a construção naval em função daquilo que são os interesses estratégicos do Estado, que é, nomeadamente, equipar a Marinha com aquilo que é a frota necessária para aquilo que é as obrigações que a Marinha tem hoje em dia. E, Sr. Ministro, a verdade é que a Marinha funciona hoje bem abaixo dos mínimos. E já lá irei relativamente à Marinha para colocar algumas questões relativamente à frota, mas fazia um interregno só para colocar a questão do Alfeite. E os investimentos. Sr. Ministro, nós hoje mesmo recebemos uma resposta do seu gabinete a uma pergunta sobre a manutenção dos submarinos. E é dita uma coisa extraordinária, que o Arsenal do Alfeite não tem hoje as condições para desenvolver a manutenção programada dos submarinos e diz não foram efetuados até ao momento investimentos relevantes no Arsenal do Alfeite relacionados com a manutenção dos submarinos. E a pergunta que eu lhe faço, numa altura em que o Estado entregou aos alemães uma manutenção que custou 5 milhões de euros, porquê que não foram feitos esses investimentos? Se estas manutenções não estavam previstas, a senhora Secretária de Estado disse o contrato previa algumas manutenções serem feitas na Alemanha. Então está a assumir que os contratos que foram negociados foram mal negociados. Do Dr. Paulo Portas. Foram mal negociados porque isso lesa o interesse do Estado. Havia condições de assegurar a manutenção no Arsenal do Alfeite. Porquê é que as contrapartidas não foram aqui metidas ao barulho? Porquê é que a manutenção não foi garantida desde a primeira altura ser feita no Arsenal do Alfeite? Porquê é que não foram feitos os investimentos que permitia hoje o Estado português, em vez de gastar 5 milhões de euros em enviar um submarino para a Alemanha para manutenção, com encargos brutais do ponto de vista do Orçamento de Estado, ela seja feita no Arsenal do Alfeite, que poderia e deveria ser feita, até porque foram formados trabalhadores para esse efeito. E nessa medida, para concluir, também dizer só duas questões muito rapidamente. Repito, porque não respondeu. A Marinha tem horas suficientes de navegação, sim ou não? E se a Marinha está com uma guarnição permanente em território nacional, se tem os navios suficientes para esta matéria? Não respondeu ao helicóptero EH-101 e se a sua operacionalidade está ou não comprometida por falta de comandantes? E a última pergunta, esta nova, é relativamente a um protocolo assinado entre a Defesa e o Ministério da Agricultura e Mar para a prevenção e combate aos incêndios florestais. Sr. Ministro, se não há dinheiro para horas de voo, o que é que este protocolo vai significar para o Estado português?